Todo mundo sabe que tem jogo ruim, mas hoje vamos falar apenas dos que vão muito mais além do que apenas ruins. Então, papai, tem Ubisoft, Garota de Biquíni, Simpsons bugado e a história de Street Fighter, o filme, o jogo, o flop. Tudo isso com a presença ilustre do Buiú, o melhor narrador de jogos de luta do Brasil. Tamo junto, Buiú. E fica o aviso, assim como faço em todos os vídeos do canal, eu li e respondi todos os comentários de inscritos no vídeo lá de piores jogos de luta. Foram com as suas sugestões naquele vídeo que eu montei essa lista aqui, com a nata do que há de pior e mais horroroso já feito. Então essa lista é feita por você. Então se gosta de vídeos trabalhados, curiosidades e histórias dos videogames, ajude o nosso trabalho sendo membro do canal, mandando um comentário destacado clicando ali no valeu ou enviando um pix de qualquer valor para o e-mail do renato@gmail.com. Não importa o valor, o que você achar justo já ajuda. Ou apenas se inscreva aqui no canal. Valeu, então vambora. Já abrimos a lista com muita nostalgia para alguns. Em 1964 foi lançado o Rockin' Sock'em Robots, um brinquedo que simula lutas de boxe mecanicamente. Cada jogador pode movimentar seu personagem e usar 2 botões para controlar cada braço, buscando acertar o queixo do adversário para vencer a luta. O brinquedo foi um sucesso em várias partes do mundo e em 2006, no auge da vida útil do Game Boy Advance, resolveram fazer um game do brinquedo. Mas é aí que mora o perigo. O game foi feito pela Full Fat e distribuído pela Zoo Digital, 2 empresas desconhecidas e que não vai ser surpresa nenhuma o motivo de continuarem assim. Se o brinquedo foi feito no começo da década de 60 e mais de 40 anos depois vão fazer um jogo dele, com certeza vão criar novas mecânicas e conteúdo, né? É claro que não! O gameplay do jogo é literalmente igual ao do brinquedo de 4 décadas antes, com apenas 2 botões para ficar apertando. Só que no grande final, o seu adversário fica parado, esperando para tomar o soco no queixo e acabar a luta. Os gráficos tentam simular 3D, mas parece uma foto tirada do celular muito ruim. Os adversários são fáceis e burros, e só ficar apertando os botões normais, já que qualquer outra coisa não funciona direito. A única novidade são os novos personagens, que são apenas os 2 principais, mas pintados de outra cor. Genial, né? Rockin' Sock'em Robots hoje ocupa a posição de pior jogo de luta entre todos os avaliados no Metacritic no mundo, em média de 21 de 100. Existem jogos com gráficos sensacionais feitos à mão, mas tem também o Time Slaughter da Bloodlust Software, que é o completo oposto disso. O jogo foi lançado para PC em 1996, ano onde já tínhamos nos consoles de Mario 64 e Tomb Raider. O jogo começa com uma alfinetada em Ed Boon, criador de Mortal Kombat, na logomarca do estúdio. Em seguida, em referência a um momento histórico que os inscritos do canal já viram num vídeo aqui, é feito durante 1 minuto e meio um protesto contra críticos da violência nos games, chamando eles de anões e esmagando eles com sons de peido. E por fim, uma animação de péssima qualidade contando a história do jogo de uma forma porca, com apenas uma pessoa usando um microfone ruim, fazendo todas as vozes ao mesmo tempo, totalizando assim 4 minutos só de abertura, sem música de fundo. E sim, ainda nem começamos o game, mas de resto é aquele pacote completo da desgraça: controles horríveis, sons bizarros, música ruim e repetitiva, cenários inacreditáveis, personagens que nem sei como descrever e muita cópia de Street Fighter e Mortal Kombat. Os desenvolvedores amavam tanto o projeto que mantiveram o site original dele no ar por cerca de 20 anos, disponibilizando o Time Slaughter de graça para quem tivesse coragem de jogar. O chamado fim da geração é quando os desenvolvedores já conseguem tirar o máximo do console, criando jogos com a melhor qualidade possível. Em 2001, o PlayStation 2 já comemorava 1 ano. Então, quando The Simpsons Wrestling foi anunciado para a PlayStation 1, era de se esperar que usaria o melhor que a geração anterior poderia dar. E o que aconteceu, meu amigo, foi exatamente o contrário. O jogo saiu para PlayStation 1 provavelmente porque ele é ruim demais para o PlayStation 2. Além dos péssimos gráficos, uma das maiores reclamações é que o jogo é completamente desbalanceado e serve apenas para esmagar botões sem qualquer necessidade de ter um cérebro funcionando para jogar. Simpsons Wrestling simplesmente não faz sentido algum e parece simplesmente inacabado. A IGN classificou o jogo de luta dos Simpsons como a maior depolição de uma franquia já feita, fecha aspas. No fim do game, teve média de 3.2 na avaliação do público do Metacritic e mais parece uma piada sem graça do que um game de verdade. A Art Jink é muito pouco conhecida no ocidente, mas é uma respeitada desenvolvedora japonesa
japonesa e ficou conhecida pela série de simulador de maquinista A-Train, que é um sucesso por lá. Além disso, ela já criou jogos de vários animes famosos como Sword Art Online, Macross e Gundam, além de estar à frente do aguardado Triangle Strategy da Square Enix para Nintendo Switch. Ou seja, ela tem fama e muito dinheiro. Só que ela gastava essa grana nos anos 90 e 2000 fazendo jogos no mínimo bizarros. E um deles é BCV, Battle Construction Vehicles, um jogo de luta em canteiros de obras, onde você não luta com os pedreiros, mas com os veículos deles. O game é tenebroso, com jogabilidade sem sentido e total falta de carismas nos personagens. Mesmo porque, né, eles são, por exemplo, um guincho. É uma história sobre derrotar as empreiteiras rivais e o piloto conquistar o amor de uma mocinha. Mas quem se importa? Tem uma máquina de piche no jogo. BCV foi lançado para PlayStation 2 no ano 2000 e foi sumariamente ignorado, não saindo em qualquer país dos continentes americanos. Ainda bem. Doomsday Warrior foi produzido pela Lasersoft como um exclusivo de Super Nintendo. E ele se destaca por ser um jogo que focou principalmente onde nenhuma produtora pensou em focar. Os desenvolvedores decidiram caprichar mais nas imagens fora do jogo, como menus, por exemplo, do que no gameplay em si. Por isso, cada personagem possui poucos frames de animação, o que torna a jogabilidade tenebrosa. Para piorar, os únicos 4 cenários são vazios e as poucas músicas ficam repetindo sem parar. E para piorar ainda mais, não gravaram vozes para os lutadores. Imagina a jogada King of Fighters ou Street Fighter sem som dos lutadores. O game tem customização, password para avançar nas fases e um estilo gráfico que me faz suspeitar que ele era para ser um beat'em up, mas com o sucesso de jogos de luta na época como Street Fighter 2, Fatal Fury, World Heroes, Mortal Kombat e outros, a desenvolvedora tentou, em cima da hora, mudar o rumo do projeto para gênero que era o maior sucesso do momento, e saiu essa coisa aí que vocês estão vendo, ó. Fight é um jogo de luta feito pela Sabec Limited em 2020 para Nintendo Switch e PlayStation 4, que é uma das coisas mais preguiçosas que eu já vi na vida. Os desenvolvedores utilizaram nele ao máximo a lei do menor esforço. Isso até no nome, o que é realmente só Fight. E aí acabou. O que torna horrível de achá-lo em qualquer busca na internet. O game só tem um resumidíssimo modo arcade, um básico modo versus, um survival sem graça e o training, que nem funciona direito, pois o adversário fica lutando contra você infinitamente no meio do treino. E sim, não tem menu de opções não, economizaram nisso também. O gameplay pesado e horrível de Fight é coroado por seu sistema inovador. Os personagens só possuem 6 golpes no total. Chutes em pé e agachado, gancho e 2 socos que na verdade possuem a mesma animação, então é a mesma coisa. Na verdade, todos os lutadores têm os mesmos 6 golpes e wayzinhos. Para não precisar animar mais coisas ainda, a Sabec não criou comandos, nem magias ou movimentos especiais. Também tiraram o movimento de pulo do jogo, deixando os lutadores presos no chão e tornando o comando pra cima completamente inútil. Além disso, não fizeram defesa. É impossível bloquear qualquer ataque recebido. Eu diria que é completamente inovador. Os gráficos dos apenas 4 cenários e dos nada carismáticos lutadores são dignos de PlayStation 2. E parece aqueles modelos pré-prontos que os sites da Zen dão de graça para testes. O revisor da Finger Guns, que avaliou o Fight, afirmou que preferia tomar um soco do que jogar esse jogo novamente. Em 2002, para PC e Mac, foi lançado o clássico da tosqueira Bikini Karate Babies. E ele é exatamente o que o nome diz: mulheres de biquíni lutando karatê. Segundo o criador do game, a intenção era fazer um protesto contra a sexualização das mulheres em jogos de luta. Mas aí o cara mete o golpe e o que ele faz, chat? Um jogo com mulheres de biquíni lutando karatê. E não é que o cara ganhou muito dinheiro com isso? Em entrevista a Big Download, ele revelou que o jogo teve vendas fortes, apesar da imprensa ter dado notas horríveis, como o e-mail da IGN, os seus gráficos horríveis, efeitos tenebrosos, ataques ridículos e sua jogabilidade injogável. O grande diferencial do jogo eram os golpes que tiravam a parte de cima do biquíni das mulheres e faziam elas perderem a luta na hora. O que obviamente não dá pra mostrar aqui. Mesmo cheio de problemas, o jogo foi tão bem que ganhou uma continuação. Bikini Karate Babies 2 Warrior of Elysia traz ainda mais mulheres de biquíni lutando karatê. O jogo foi lançado em junho de 2011 para PC, trazendo gráficos um pouco menos
menos horrorosos, novos ângulos de câmera e mais mulheres de biquíni lutando karatê. Achando que não era o suficiente, Bikini Karate Babies 3 foi lançado para Android e adivinha o que tem nele? Tá, mas é a história de Street Fighter ter Move the Game. Calma, eu já vou contar junto com o top 3 dos jogos que não deveriam ter sido lançados. Mas só um aviso rapidinho. Se inscreva, por favor, sem esquecer de habilitar o sino clicando em todas. Ajude o trabalho a continuar. Você faz a diferença. Pense nisso, então se inscreva e bora pro top 3. Você sabia que a Ubisoft já investiu em jogos de luta? Na verdade, ela teve uma franquia própria no gênero. Só que se está aqui, papai, você já sabe o que aconteceu, né? Tem um vídeo aqui nesse canal falando sobre o desastre que Street Fighter 4 gerou sem querer em 2011, quando estimulou a criação de vários jogos de luta no mundo. Mas naquele tempo havia uma outra febre: os jogos com captura de movimentos de jogador, seja utilizando periféricos ou usando o Kinetic do Xbox 360, que não necessitava de controle para jogar. Foi pensando nessas duas coisas que a Ubisoft achou que seria uma ótima ideia misturar tudo e criar o próprio jogo de luta chamado Fighter Uncaged, um game claramente muito inspirado no clássico Punch-Out. Só que tinha um pequeno problema: o jogo não funcionou direito na plataforma em que foi desenvolvido para funcionar. Fighter simplesmente não consegue usar o Kinetic corretamente para capturar o movimento do jogador enquanto ele desvia, soca ou defende o golpe. Ou seja, um jogo de luta em que você não consegue lutar. Várias reviews apontaram que a falta de conteúdo, bugs e esses problemas na parte principal do jogo pareciam denunciar que foi feito tudo às pressas apenas para aproveitar o hype do momento. Então, quando a sequência de Fighter Rift foi lançada em 2013 para a Xbox One, era esperado com a experiência tudo poderia melhorar. O problema é que a Ubisoft queria lançar o jogo junto com o console da nova geração, e por isso acelerou tudo para finalizá-lo mais uma vez, o mais rápido possível. E o resultado disso a gente já sabe, né? O novo game da série Fighter superou expectativas e o próprio jogo anterior conseguindo fazer ainda pior que o primeiro, mesmo tendo mais experiência e melhor tecnologia. A Game Age deu nota F para o jogo, o que em sua escala de classificação é uma pontuação total entre 0 e 1 de 100. Então, meu amigo, digita F aí nos comentários, né? Mas em segundo lugar, não está um jogo apenas, mas sim um estúdio inteiro. Em 1985, um engenheiro da NASA e uma bioquímica acharam que seria uma boa ideia simplesmente largar tudo e fazer games para fliperamas. Nascendo assim a Incredible Technologies, cujas tecnologias eram tudo menos incríveis. Para criar os jogos que sempre sonhou, ela usou o nome Strata e fez games para arcade sobre absolutamente qualquer coisa, desde corrida de cavalos, boliche, basquete, poker, tênis, tudo. E quando eles finalmente conseguiam fazer jogos pra fliperamas como gostariam, eles faziam coisas como Peggle e suas bizarrices, ou os palhaços ninjas do beat'em up Ninja Clowns. Só que no começo dos anos 90, os jogos de luta estavam bombando com Street Fighter e Mortal Kombat. Por isso, muitas empresas pequenas tentaram repetir a fórmula para lucrarem. E foi assim que nasceu um dos jogos mais marcantes da Incredible, o clássico Time Killers. O jogo tenta unir violência gráfica de Mortal Kombat com o estilo de gameplay de Street Fighter e consegue falhar miseravelmente em ambos. O jogo é feio, é estranho e tem uma jogabilidade completamente imprecisa, o que rapidamente o torna muito repetitivo e piora ainda mais as coisas. Na hora de lançar o jogo para Super Nintendo e Mega Drive, a empresa disponibilizou o Time Killers para a imprensa em acesso antecipado, mas ele foi tão massacrado que simplesmente cancelaram o lançamento. Depois de mais de 2 anos de volta no desenvolvimento, resolveram enfim lançar o jogo apenas para Mega Drive e reenviaram o jogo para review. E o jogo era o mesmo de antes. É o mesmo. Eles reenviaram o mesmo jogo depois de 2 anos, resultando numa nota 3,5 de 10. Mas você acha que isso desanimou os donos daquele pequeno estúdio? Claro que não. Time Killers ganhou uma sequência espiritual chamada Bloodstorm, com gráficos horríveis, sons péssimos, personagens com zero carisma e uma proposta de gameplay que unia desmembramentos e armas que são na maioria inúteis e só tornam o gráfico ainda pior. Uma empresa minúscula assim, com péssimas experiências e jogos muito mal avaliados, não iria a lugar nenhum, não é? É aí que você se engana. Um
Muitos inscritos aqui do canal citaram que o primeiro Street Fighter é um jogo muito ruim. Porém, na verdade, pela época, ele paga o preço do pioneirismo. Só que Street Fighter The Movie, The Game não tem desculpa. E ele foi feito pela Incredible Technologies. A Capcom procurou o pequeno estúdio de jogos ruins e o convidou para fazer o novo Street Fighter baseado no filme com o super astro da época, Jean-Claude Van Damme. De imediato, a companhia pensou em recusar, pois sabia que não conseguiria fazer bem o primeiro jogo inédito da franquia desde Street Fighter 2. Mas logo perceberam que o dinheiro que a Capcom queria investir poderia ser muito bom, e aí, meu amigo, o olho cresceu e por isso o aceitaram. A Incredible nunca tinha feito um jogo de luta com captura de movimento e sequer tinha equipamentos para isso, tiveram que alugar tudo na hora e encontraram vários problemas nisso. O jogo é muito ruim, duro, com comandos que não funcionam, gráficos ruins, e tudo nele é simplesmente lamentável. Não há defesa para essa coisa que não quis ser ruim apenas como filme e buscou ser ruim em outros lugares também. Se quem é inscrito aqui no canal quiser, eu posso fazer um vídeo sobre os bastidores dessa loucura que foi esse jogo e esse filme também. E diga aí nos comentários se você acha que é uma boa ideia. Após essa sequência de experiências bizarras de ruim nos arcades, a Incredible Technologies simplesmente desistiu do mercado e passou a construir sistemas para cassinos, se tornando uma das maiores do ramo nos Estados Unidos e tendo centenas de funcionários até hoje. Ao que parece, o crime compensa. Mas será um crime também se você não se inscrever aqui no Segredo dos Games. Ajude a gente a ir mais longe. Se gostou do conteúdo, se inscreva aqui no canal, por favor, para que possamos fazer mais conteúdos como esse. E se achar que vale a pena, se puder, seja membro ou contribua de alguma forma. Mas independente disso, muito obrigado por você estar aqui. E obrigado também ao Buiu por ter essa voz maravilhosa e ser uma pessoa sensacional na frente e atrás das câmeras. Então é isso aí, galera. Lançamos a braba, colocamos os piores pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E vamos que vamos. Vamos deixar o like, vamos se inscrever. Valeu! Valeu, Buiu. E muito obrigado a você que é apoiador. Você faz a diferença. E se quer ver mais, está aqui o vídeo sobre Street Fighter 4 e a crise de 2011. E aqui aquele vídeo sobre a treta com jogos violentos. Escolha um, dê uma olhada. Por que não? Vai que gosta. E eu espero te ver aqui no próximo vídeo. Buenas!